Olá, aprendentes! Tudo bem com vocês? Faremos neste vídeo o estudo da propriedade coligativa denominada de tonometria ou tonoscopia. Caso você venha gostar desse vídeo, não se esqueça de inscrever-se no canal Abrigo da Química. Clique no sininho, que é para ser avisado de novos vídeos, bem como compartilhe com seu colega. Pois bem, veremos alguns fatores que influenciam a pressão de vapor. O primeiro fator que faremos estudo é o fator temperatura. Nós faremos o comparativo entre líquidos iguais em temperaturas diferentes. Nós dispomos aí da água líquida. Nós vamos então colocar um vidro de relógio sobre esse becker para fazer com que a pressão interna seja diferente da pressão externa. Nós vamos pegar um outro recipiente também contendo a água líquida, só que em temperaturas diferentes. Nota-se que a temperatura do primeiro recipiente é de 60 graus, enquanto que a temperatura do segundo recipiente é de 90 graus. Observe que houve um aumento de temperatura. Logo, vai aumentar a formação de vapores em virtude do aumento da temperatura. Portanto, podemos chegar à seguinte conclusão: o aumento da temperatura provoca o aumento da pressão do vapor. Mas vamos então colocar essas informações no gráfico para que vocês possam aprender a interpretar o gráfico. Nós dispomos aqui de um gráfico onde no eixo da horizontal nós faremos representar aqui a temperatura em graus Celsius. E no eixo vertical faremos representar a pressão de vapor em atmosfera. A uma temperatura de 60 graus, nós observamos que a formação de vapores foi de P1. Já na temperatura de 90 graus, nós observamos que houve um aumento dessa pressão de vapor que nós chamamos de P2. Traçando então a curva que passa por esses dois pontos, nós vamos ter aqui representado o comportamento da água quando a sua temperatura for aumentada. Logo, vai aumentar a pressão de vapor. Podemos concluir que temperatura e pressão de vapor são grandezas diretamente proporcionais. Vamos agora imaginar líquidos diferentes que apresentam forças intermoleculares diferentes a uma mesma temperatura. Observe que eu tenho aqui a água a uma temperatura de 60 graus e nós temos aqui o álcool na mesma temperatura. Como o álcool só faz uma única ligação de hidrogênio e a água faz várias ligações de hidrogênio, as forças intermoleculares entre as moléculas de água são maiores, dificultando com que essa água volatilize com mais facilidade do que o álcool. Isto significa dizer que líquidos diferentes, com forças intermoleculares diferentes, nós podemos observar que o aumento da volatilidade provoca um aumento da pressão de vapor. Observe graficamente o comportamento destes dois líquidos representados aqui neste gráfico. No eixo horizontal representamos a temperatura em graus Celsius, no eixo vertical representamos a pressão de vapor em atmosfera. A uma temperatura de 60 graus, a pressão de vapor da água é P1. Nesta mesma temperatura, a pressão do vapor de álcool é P2. Nota-se que, por ser mais volátil, o álcool apresenta uma pressão de vapor maior do que a água. Vamos então verificar o comportamento gráfico desses dois líquidos nessa temperatura de 60 graus. Nós teremos então a representação da curva da água e a representação da curva do álcool, mostrando claramente que o álcool apresenta uma pressão de vapor maior do que a água na mesma temperatura. E um outro fator muito importante
é a quantidade de soluto não solúvel que é adicionado a um solvente. Vamos imaginar, então, esta quantidade de soluto. Eu tenho 2 frascos, a mesma temperatura. Um contém um solvente puro, água, e o outro contém água mais cloreto de sódio. Cloreto de sódio é o meu soluto. Se nós aumentarmos a quantidade de soluto, a pressão de vapor vai diminuir. Isto porque as moléculas de cloreto de sódio irão segurar as moléculas de água, impedindo que ela volatilize com mais facilidade. Daí, nós podemos chegar a uma conclusão gráfica do comportamento de um solvente puro e uma mistura, uma solução. A uma temperatura de 60 graus, nós temos uma pressão de vapor P1. Na mesma temperatura de 60 graus, nós temos outra pressão de vapor que chamamos P2. Nota-se que a curva que representa a pressão P2 é a curva da água, maior pressão de vapor, enquanto que a curva que representa a pressão P1 é a curva da mistura, água mais cloreto de sódio. Representamos aqui por P1. Esses são os comportamentos gráficos. E todos esses fatores são fatores que contribuem para o estudo da tonometria ou a tonoscopia. Muito bem. Uma vez que vocês conhecem estes fatores que interferem na pressão de vapor, nós vamos então aprofundar o nosso estudo. Vamos então observar a natureza do soluto. Nós temos aqui um composto covalente, que é o cloreto de hidrogênio. Quando eu coloco o cloreto de hidrogênio em presença de água, vai ocorrer a ionização, formando íons de H+, e íons de Cl-. Se nós dispomos de 1 mol de cloreto de hidrogênio, ao sofrer a ionização, nós vamos obter 1 mol de íons de hidrogênio mais 1 mol de íons de cloreto, totalizando com isso 2 mols. Vamos pensar em uma outra substância. Eu tenho aqui a glicose, C6H12O6 sólida. Quando eu coloco ela na água, ela não ioniza, ela não dissocia, ela dissolve. Ela transforma em glicose aquosa. Daí, se nós dispusermos de 1 mol de glicose sólida, em presença de água, nós vamos obter 1 mol de glicose aquosa. Vamos então observar este outro composto, que é um composto iônico, que é um sal. Nota-se que o sal sofre a dissociação quando em presença de água. Vai produzir 2 mols de ferro mais 3, mais 3 mols de sulfato, totalizando 5 mol para cada litro. Nota-se que a natureza do soluto é muito importante quando você adiciona este soluto a um determinado solvente. Portanto, podemos chegar à seguinte conclusão. Quem sofre a ionização é um composto covalente. Quem sofre uma dissociação é um composto iônico. Já o composto molecular, ele dissolve, produzindo quantidade de mol igual à quantidade original. Vamos agora verificar um fator de correção de Van 't Hoff. Esta equação matemática permite calcular o fator de Van 't Hoff que nós chamamos de I. Logo, Van 't Hoff afirmou que 1 mais o grau de ionização ou o grau de dissociação ou grau de dissolução multiplicado pelas quantidades de cargas produzidas na solução menos 1 é que vai determinar o valor de I, onde I é o fator de correção de Van 't Hoff, onde o alfa é o grau de dissociação ou ionização, ou até mesmo de dissolução, se o composto for um composto molecular. E o meu Q é o número de íons gerados na dissociação ou na ionização, uma vez que na dissolução este Q sempre será igual a 1.
Vamos aplicar essa correção de Van 't Hoff em um exemplo. Eu tenho aqui uma solução cujo grau de ionização ou de dissociação é de 100%. Isso significa dizer que o meu alfa é igual a 1. Daí eu vou substituir os valores informados na minha equação. Nós temos I é igual a 1 mais 1, que multiplica Q menos 1. Por que 1? Esse alfa é 1 porque ele dissolveu totalmente. Daí substituindo os valores, encontro que 1 mais Q, que é 1, que multiplica Q menos 1. Vai dar 1 mais Q menos 1. Eu posso cancelar menos 1 ou mais 1. Daí eu chego à conclusão que o meu I é igual a Q. E quando é que o meu I era igual a Q? Quando o grau de ionização ou de dissociação for de 100%. Professor, e se o grau de ionização for inferior a 100%? Isso significa dizer que o meu alfa é 0,8. Aplicando no fator de correção de Van 't Hoff e substituindo os valores, nós vamos encontrar I é igual a 1 mais 0,8 que multiplica Q menos 1. 0,8 que multiplica Q vai dar 0,8Q. Positivo com positivo dá positivo. 0,8 que multiplica 1 dá 0,8. Logo eu posso operar matematicamente. Que 1 menos 0,8 vai dar 0,2. Daí o meu I vai ser igual a 0,2 mais 0,8 que multiplica Q. Observe que esse fator depende da quantidade de íons produzido na dissociação ou na ionização. Muito bem, nós faremos então a definição da tonometria. O que vem a ser mesmo tonometria? É a variação da pressão de vapor de um solvente, quando for adicionado um soluto não volátil. Ele obedece à lei de Raoult, que é descrita por essa fórmula. A variação da pressão de vapor é igual à pressão de vapor do solvente multiplicada pela fração molar do soluto. Vocês já estudaram fração molar, mas nós vamos repetir o que vem a ser uma fração molar no decorrer da resolução de alguns exercícios. Muitas vezes, nós podemos deparar também com esta fórmula para calcular a variação de pressão de vapor, onde a variação da pressão de vapor é uma constante tonométrica multiplicado pela molaridade, eu disse molaridade, eu não falei molaridade, multiplicado pelo fator de Van 't Hoff, fator de correção de Van 't Hoff. Mas quando é que eu vou utilizar a lei de Raoult e quando eu irei utilizar esta fórmula? Esta fórmula deverá ser utilizada em contexto onde a pressão de vapor inicial não é diretamente envolvida, mas sim a relação entre as mudanças nas propriedades coligativas devido à presença de soluto. Logo, podemos chegar à seguinte conclusão. Se eu conheço o meu fator de correção, que está relacionado com o grau de dissociação, e a constante tonométrica, que é um número fixo, logo, a pressão de vapor vai depender diretamente da concentração molar. Então, podemos concluir, quanto maior for esta concentração, maior será a variação da pressão de vapor. Vamos, então, observar esta representação gráfica. Nós dispomos aqui de 3 recipientes hermeticamente fechados. E nós temos nesse recipiente água pura, temos aqui uma solução de glicose, cuja concentração é de 1 mol por litro, e nós temos uma solução de cloreto de sódio, cuja concentração é de 0,5 mol por litro. Observe que a glicose é um composto molecular. Quando nós colocamos glicose sólida em água, vai ocorrer a dissolução produzindo glicose aquosa. Então, 1 mol de glicose vai produzir 1 mol de glicose. Mas quando nós colocamos um composto iônico em água, NaCl, em água, ele vai dissociar produzindo Na mais
Cl-. Nota-se que nós colocamos 0,5 mols de NaCl, que irá produzir 0,5 mol de Na+, mais 0,5 mol de Cl-, que totaliza 1 mol de partículas. Logo, as pressões de vapores entre a solução de glicose 1 molar e a solução de NaCl 0,5 molar é a mesma. É uma pressão de 23,34 milímetros de mercúrio, 23,34 milímetros de mercúrio. Nota-se que a água pura tem uma pressão de vapor um pouco maior, 23,76 milímetros de mercúrio. Isso significa dizer que a adição de solutos não voláteis fará com que a pressão de vapor diminua. Vamos então a alguns exercícios. Tem-se duas soluções aquosas de mesma concentração em mol por litro. Observe que trata-se de soluções com mesma concentração. Uma de cloreto de bário, que apresenta um grau de dissociação aparente de 80%, e a outra de ferricianeto de potássio, que apresenta grau de dissociação aparente de 50%. Ele quer saber qual das duas soluções será observada um maior abaixamento de pressão de vapor do líquido ou da solução. O que vai acontecer com a pressão de vapor da água quando nós adicionamos esses sais em soluções distintas? Pois bem, nós sabemos que esta fórmula é a fórmula utilizada para calcular a pressão de vapor quando não forem formadas pressões de vapores iniciais. Nós temos aqui KT, que é uma constante. Nós temos a concentração molar igual das duas soluções, então a minha molaridade é constante. Esta resolução vai depender somente do fator de correção de Van 't Hoff. Nós temos aqui o cloreto de bário sendo dissociado. E sabemos também que ele dissocia um total de 80%. Isso quer dizer que o meu alfa é 0,8. Aplicando o fator de correção de Van 't Hoff, nós vamos substituir os valores, que I é igual a 1 mais o alfa, que multiplica a carga produzida na dissociação, menos 1. Observe que a dissociação irá produzir 1 mol de íons de bário 2+, mais 2 mols de íon cloreto 1-. Daí, no número de partículas, o meu Q para essa dissociação é igual a 3. Fazendo então esta operação matemática, nós vamos chegar à conclusão que o meu I é igual a 2,6. Vamos fazer o mesmo para o outro sal, que é o ferricianeto de potássio. Sabemos que o grau de ionização deste composto, ou melhor, o grau de dissociação deste composto, é de 50%. Isso significa dizer que o meu alfa é 0,5. Substituindo os valores, nós vamos chegar à seguinte conclusão, que o meu I é igual a 2,5. Nota-se que, no caso do cloreto de bário, o meu I é igual a 2,6, enquanto que no ferricianeto de potássio, o meu I é igual a 2,5. Se nós formos substituir na fórmula, nós iremos encontrar uma variação de pressão de vapor maior para o cloreto de bário. É assim que você resolve exercícios comparando solutos diferentes com alfa diferentes. Vamos então a outro exercício. Calcule a variação de pressão de vapor de uma solução feita ao dissolver 2 mols de soluto não volátil, mols de água solvente. A pressão de vapor da água pura a 25 graus Celsius é de 23,8 milímetros de mercúrio. Observe que nós temos aí a informação da pressão de vapor da água pura na temperatura de 25 graus Celsius, que é de 23,8 milímetros de mercúrio. Com isto, nós vamos calcular a variação da pressão da solução utilizando da lei de Raoult.
Sabemos que a variação da pressão de vapor é igual à pressão de vapor do solvente multiplicado pela fração molar do soluto. Daí, nós queremos calcular a variação da pressão de vapor que ocorre quando nós adicionamos à água uma determinada quantidade de soluto. Eu sei que a pressão de vapor da água a 25 graus é de 23,8 milímetros de mercúrio, multiplicado pela fração molar. Nota-se que nós temos aqui uma informação que não consta do enunciado. Eu preciso, então, calcular esta fração molar. E vocês aprenderam, no início da físico-química, a calcular frações molares. Nós sabemos que a fração molar do soluto é o número de mol do soluto dividido pelo número de mol da solução, que nada mais é que o número de mol do soluto mais o número de mol do solvente. Como eu tenho as informações de número de mol do soluto e do solvente, nós vamos substituir os valores. Logo, a fração molar do soluto é o número de mol do soluto 2 dividido pelo número de mol da solução, que é 8 mais 2, dá 10. Fazendo esta divisão, iremos encontrar que a minha fração molar do soluto é de 0,2. Não existe unidade para fração molar, porque você corta mol com mol. Substituindo a fração molar na lei de Raoult, nós vamos encontrar que a variação da pressão de vapor vai ser de 4,76. Uma solução é preparada dissolvendo-se 3 mols de glicose em 1 kg de água. A pressão de vapor da água a uma temperatura de 25 graus Celsius é de 23,8 milímetros de mercúrio. Calcule a pressão de vapor da solução na mesma temperatura, 25 graus Celsius, sabendo que a densidade da água é de aproximadamente 1 kg por litro. Veja bem, o que significa essa densidade de 1 kg por litro? Significa dizer que cada litro de uma solução tem uma massa de 1 kg. Como ele informou a pressão de vapor do solvente, nós podemos aplicar a lei de Raoult. A variação da pressão de vapor é igual à pressão de vapor do solvente, que foi informado nesta devida temperatura, 23,8 milímetros de mercúrio, multiplicado pela fração molar. Eu não tenho a fração molar, eu tenho que calcular a fração molar. Mas para calcular a fração molar, eu tenho que conhecer o número de mol do soluto, que foi formado aqui da glicose, e o número de mol do solvente, que é a água. Observe que eu tenho que calcular o número de mol da água. Como é que eu calculo o número de mol da água, que é o meu solvente? É a massa de 1 kg, que corresponde a 1000 gramas, dividido pela sua massa molar. A massa molar da água é de 18 gramas por mol. Fazendo, então, esta divisão, nós vamos encontrar um valor de aproximadamente 55,5 mols. Esse é o número de mol do solvente. Logo, aplicando na fórmula da fração molar do soluto, nós podemos encontrar assim, que a fração molar do soluto é o número de mol do soluto dividido pelo número de mol da solução. A fração molar do soluto é o número de mol do soluto, que é 3, dividido pelo número de mol da solução. Fazendo essa divisão, iremos encontrar que a fração molar do soluto é de 0,05. Com isso, eu vou substituir para calcular a variação da pressão de vapor da solução. Daí iremos encontrar que esta variação é de 1,19 graus. A pressão de vapor da solução. Eu conheço a pressão de vapor da água pura. E ao colocar um soluto não volátil, esta pressão tende a diminuir, e ela diminui de 1,19. Vamos então calcular a pressão de vapor na solução. A pressão de vapor na solução é a pressão de vapor do soluto menos a variação. Substituindo os valores informados, iremos encontrar que a pressão de vapor da solução é de 22,61 milímetros de mercúrio. Nota-se que houve uma diminuição da pressão de vapor da solução, comparando com a pressão de vapor do solvente. Isto porque
o soluto não volátil vai segurar mais as moléculas, fazendo com que essa pressão de vapor diminua. A pressão de vapor da água pura é de 6,4 kPa a uma temperatura de 25 graus Celsius. Qual será a pressão de vapor de uma solução à mesma temperatura que possui 0,8 mols de glicose em 4 mols de água? Observe que eu tenho a pressão de vapor do solvente. Daí eu vou aplicar a lei de Raoult. Segundo Raoult, a variação da pressão de vapor é dada pela pressão de vapor do solvente vezes a fração molar do soluto. Substituindo os valores, nós vamos encontrar que a variação de pressão de vapor é a pressão de vapor do solvente, que é 6,4 kPa, vezes a fração molar. Como eu não tenho a fração molar informada, nós vamos calcular. Mas como calcular a fração molar do soluto? É uma relação entre o número de mol do soluto e o número de mol da solução. Daí vamos substituir os valores, que a fração molar do soluto é 0,8 mols de glicose dividido por 4,8 mols de solução, que é 0,8 mais 4. Totaliza 4,8. Fazendo essa divisão, iremos encontrar 0,166. Pois bem, substituindo o valor da fração molar na lei de Raoult, nós vamos encontrar que a variação da pressão de vapor na solução é de 1,06 kPa. Mas ele quer saber qual é a pressão de vapor da solução. A pressão de vapor da solução, então, é igual. Pressão de vapor da solução é a pressão de vapor do solvente menos a variação. Substituindo os valores que nós temos, nós vamos observar que a pressão de vapor da solução é a pressão de vapor do solvente, que é 6,4 kPa, menos 1,06 kPa. Daí, nós vamos observar que a pressão de vapor vai ser de 5,33 kPa. Observe que sempre que nós adicionarmos soluto a um solvente, vai ocorrer a diminuição da pressão de vapor. É isso que nós chamamos de tonometria. Uma solução anticongelante contém cerca de 650 gramas de etileno glicol dissolvido em 1,5 kg de água. Determine o valor percentual da queda da pressão de vapor nessa solução em função da lei de Raoult. Dados: massa molar da água, 18 gramas. Massa molar do etileno glicol, 62 gramas. Pois bem, observe que nós dispomos aí de massas, tanto do soluto quanto do solvente. E para isso, nós devemos calcular o percentual na queda da pressão de vapor. Para isso, nós vamos aplicar a lei de Raoult. Observe que a variação da pressão de vapor é igual à pressão de vapor do solvente vezes a fração molar. Quando eu passo a pressão de vapor do solvente do segundo membro para o primeiro membro, ele passa dividindo. Daí, isto vai ser igual à minha fração molar. Esta relação vai me dar o percentual. Mas eu preciso calcular a fração molar do soluto. E para calcular a fração molar do soluto, nós temos que conhecer o número de mol do soluto e o número de mol do solvente. Logo, nós vamos calcular o número de mol do solvente e do soluto. Número de mol do soluto é uma relação entre a massa do soluto, 650 gramas, dividido pela sua massa molar. Daí iremos encontrar 10,5 mols de soluto. Vamos calcular o número de mol do solvente. Número de mol do solvente é a massa do solvente, 1,5 kg, que corresponde a 1.500 gramas, dividido pela sua massa molar, que é 18. Daí, vamos obter 83,3 mols de solvente. Conhecendo o número de mol do solvente e o número de mol do soluto, eu posso calcular a fração molar do soluto. A fração molar do soluto é uma relação entre o número de mol do soluto sobre o número de mol da solução. Fração molar do soluto é o número de mol do soluto, que é 10,5, dividido pelo número de mol da solução, que é 83,3, somado com 10,5.
totaliza 93,8. Fazendo esta divisão, iremos encontrar 0,11. Logo, substituindo aqui o valor, esta relação, que nada mais é do que o percentual, nós temos então 0,11, que corresponde a 11%. Uma solução aquosa diluída foi preparada dissolvendo-se 123 gramas de glicose, C6H12O6, em 960 gramas de água. Sabendo que a pressão máxima de vapor da água no local é de 650 milímetros de mercúrio, calcule o abaixamento absoluto da pressão na solução. Dados: massa molar da água, 18 gramas. Massa molar da glicose, 180 gramas. Uma vez que nós temos a massa do soluto e nós temos a massa do solvente, nós podemos calcular o número de mol. Mas antes de mais nada, nós queremos calcular a variação da pressão de vapor. Se queremos calcular a variação da pressão de vapor e ele informou que a pressão de vapor do solvente é de 650 milímetros de mercúrio, eu posso aplicar a lei de Raoult. Segundo Raoult, a variação da pressão de vapor é dada pela pressão de vapor do solvente vezes a fração molar, substituindo os valores que conhecemos ou que foram informados. A variação da pressão de vapor é a pressão de vapor do solvente, que é 650 milímetros de mercúrio, vezes a fração molar. Observe que eu não tenho a fração molar. Mas nós temos as massas, tanto do solvente quanto do soluto, e nós temos as massas molares, tanto do solvente quanto do soluto. Daí, nós podemos calcular os números de mols do soluto e do solvente. Número de mol do soluto é a massa do soluto dividido pela sua massa molar. Resolvendo essa operação, nós vamos encontrar que o número de mol de soluto é de 0,68 mols. Vamos fazer o mesmo para o solvente. Número de mol do solvente é a massa do solvente, 660 gramas dividido pela sua massa molar. Fazendo essa divisão, iremos encontrar 53,3 mols. Uma vez conhecida o número de mol do soluto e o número de mol do solvente, eu posso calcular a fração molar. O cálculo da fração molar do solvente é a relação entre o número de mol do solvente dividido pelo número de mol da solução. Como nós já conhecemos o número de mol do solvente e o número de mol do soluto, nós podemos então substituir 0,68 mols de soluto dividido por 53,9 mols de solução. Observe que eu somei 0,68 com 53,3, totalizando aproximadamente 53,9. Resolvendo então essa divisão, iremos encontrar um valor de 0,01. Esta é a fração molar, que faremos substituir na expressão ou na lei de Raoult, que a variação da pressão molar é igual à pressão molar do solvente multiplicado pela fração molar do soluto. Como nós calculamos a fração molar do soluto, basta fazer a operação e iremos encontrar que esta variação é de 8,20 milímetros de mercúrio.